futebol nos anos 70, quando a televisão começou a transmitir, ele era o único esporte que cabia na grade da televisão, porque ele tinha hora para começar e hora para terminar. Diferente do basquete, diferente do vôlei. E teve a visibilidade decorrente disso. E com essa visibilidade, passou a ter patrocinadores que queriam aparecer na televisão. E com isso, os volumes de dinheiro que o futebol passou a movimentar só cresceram desde então. O Pelé ganhava, sabe quanto, cara? O que o Messi ganha aí por semana, o Pelé ganhava em 2 anos, 2 anos e meio. Era muito amador. Acho que mercado é mercado, irmão. Quando o futebol passa a gerar e girar 100 milhões por mês de euros num clube, você passa a fazer contratações correspondentes a esse valor. Se ele gerasse 1 milhão, você faria contratações correspondentes a esse valor. Então, quanto mais dinheiro o futebol gera, mais esses caras vão ganhar. Ah, é justo, não é justo? Não existe isso, cara. Quanto ele gera pro Paris Saint-Germain? O que ele dá de dinheiro? Venda de camisa, publicidade? Quanto do dinheiro do Paris Saint-Germain está pelo fato de ter Mbappés, Neymares e etc. lá dentro? Hoje, os jogadores têm uma importância cada vez maior no futebol, pelos salários que recebem, pela influência que tem. O exemplo do Cristiano Ronaldo, com mais seguidores do que os clubes por onde ele passou juntos, é um exemplo emblemático. O famoso CR7 criou uma marca própria e desenvolveu diversas linhas de produto através dessa marca, e ele se conectou com diversos nichos do mercado que faz com que ele seja o perfil mais seguido do mundo. Realmente, o futebol hoje virou um negócio. Então, o futebol internacional se desenvolveu e se tornou um grande negócio. Mas e aqui no Brasil? O futebol começou com clubes associativos, coisas que se mantêm até hoje. É um grupo de pessoas que se reúne, formam uma associação, formam um clube. Assim como a grande maioria, se não todos os esportes no Brasil, eles nasceram do desejo de uma coletividade praticar aquela atividade. Então, pega o exemplo do Flamengo. 6 pessoas compraram um barco e formaram um clube de regatas do Flamengo. Lá atrás, as pessoas cotizavam as despesas para praticar as atividades que elas queriam praticar. Algumas remo, outras futebol, outros esportes, outras apenas um convívio social. Os sócios, os membros do clube, pagavam a conta. Eles tinham uma mensalidade que custeava aquela atividade. De lá para cá, essa realidade mudou completamente. Na virada do século, principalmente no mercado europeu, eles perceberam que eles eram empresas de entretenimento. Então a gente pode ver o avanço dos clubes europeus em novos mercados. E a partir dali, a gente começou a entender que o futebol tinha sim uma necessidade de ser visto como business, como negócio. Então na Europa, lá você tem empresas. Aqui você tem entidades um pouco abstratas. Quem é o dono? Quem é o dono de determinado clube? O ambiente de negócios no Brasil era tão difícil no futebol que os brasileiros que queriam investir em clubes de futebol investiam lá fora. Minha jornada no Orlando City durou 8 anos. So it's my pleasure today to officially announce Kaká as our new player, new Orlando City player. Eu morava nos Estados Unidos desde 2009 e nessa época meu filho na época tinha 9 anos, meu filho mais velho, começou a jogar futebol. E eu fiquei ali ao lado do campo assistindo ele jogar
algumas vezes. E, como empreendedor, a gente está sempre observando, está sempre questionando. Eu comecei a ficar muito impressionado com a quantidade de pais envolvidos, com a quantidade de jogos, com a quantidade de crianças jogando. Eu fui pesquisar. E nas minhas pesquisas eu fiquei ainda mais surpreso. E a MLS, a Major League Soccer, que era a principal liga de futebol lá nos Estados Unidos, equivalente à NBA, equivalente à NFL, equivalente à MLB, são as maiores ligas americanas, tinha uma média de público naquela época 50% maior que o Brasileirão. Então, para mim, isso não era intuitivo. Brasil, país do futebol, para mim, aqui era onde o futebol acontecia, onde o futebol pulsava. O Brasil é o país do futebol, principalmente pela história, pelas conquistas na Copa do Mundo. Mas, como organização, como negócio, não, o Brasil não é referência. Olha só, vamos ver como é que funciona o futebol brasileiro. Você vai compreender com muita facilidade por que ele não anda e é onde mexer para resolver. A maioria dos clubes hoje é o presidencialismo, né? É um presidente eleito por um quadro associativo. Esse quadro associativo elege o presidente ou, como, por exemplo, o clube que eu faço parte, elege um conselho e esse conselho vai eleger indiretamente o presidente. A partir do momento que um presidente vence uma eleição, ele, logicamente, por ter feito muito acordo para ser eleito, ele precisa formar o time de vice-presidente deles, que são cargos, na sua grande maioria, cargos estatutários, ou seja, não remunerados, por pessoas que ajudaram ele na eleição. É um governo, é um mini congresso. Todos os clubes. Cada clube tem o seu estatuto, né? Mas geralmente, na maioria dos clubes, são mandatos de 3, 4 anos, com possibilidade de reeleição. E aí, depois da reeleição, tem o candidato do próprio presidente. Então, isso prejudica um planejamento de longo prazo. Afinal de contas, né, extrapolando para essa parte pública, é mais interessante você pavimentar a rua do que você construir metrô. Porque construir metrô você não vai entregar, né? Vai estar em outra gestão. Então, trazendo isso para o futebol, né, mudanças muito estruturais no clube, você não faz. Você tenta, na verdade, arrumar o time para você ser o presidente campeão, né, para você sair na foto de campeão. Então, esse é um incentivo ruim. E é o que a gente chama de all-in. Ele contrai dívidas, ele quebra o clube para simplesmente conquistar títulos, mas deixando um legado terrível para o próximo. E assim a gente cria um ciclo vicioso. Porque o futebol é uma estatal. É a mesma coisa que uma estatal. Eu tô lidando com o dinheiro dos outros. Ninguém vai me cobrar por isso, ninguém vai saber, não há transparência. É claro, eu faço o que eu quiser. Eu preciso ganhar um título, eu faço um rombo do caralho de um empréstimo, pego o meu conselho, ele aprova 70 milhões de empréstimo. Por quê? Porque o conselho também quer ganhar. Tem amor envolvido ali. Eles querem ganhar o campeonato. Meu conselho aprova. E amanhã, quando você pegar o clube, putz, eu te deixei com uma dívida de 300 milhões. Você fala, foda-se, daqui 3 anos não sou mais eu, vou aumentar pra 400. E é assim que a banda toca. É assim que a coisa vai funcionar. Hoje, quando a gente fala do mercado do futebol brasileiro, nós estamos falando de uma receita total dos clubes consolidada de aproximadamente 7 bilhões de reais. Se a gente olhar para o outro lado, nós estamos falando de mais de 10 bilhões de endividamento líquido dos clubes versus seus 7 bi de receita. Ou seja, eles gastam mais do que eles arrecadam. O Cruzeiro, dos grandes clubes brasileiros, ele é o clube que chegou na situação mais devastadora e incomparável. Foi um clube que ganhou muitos títulos, né? Foi bicampeão brasileiro no início, em 2013, 2014. Depois ganhou 2 Copas do Brasil. Mas, ao longo desse período, o Cruzeiro se endividou muito e as finanças do clube ficaram totalmente devastadas. O Cruzeiro vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. O inédito rebaixamento é consequência de um ano desastroso para o time mineiro, fora e dentro dos gramados. O Cruzeiro cometeu muitos erros de gestão e de administração. E tem salário atrasado. Fala, Zezé, bom dia, cara. Faz esforço pra gente aí até quinta-feira tentar acertar desses 60% que tá atrasado do salário. O clube não tem dinheiro para pagar. Mas e o dirigente que passou por lá? Será que não tá milionário?
Esquece, cara. Futebol é um puta de um poço de roubalheira. Você acha que um cara que é advogado, tem uma empresa de advocacia, ou que tem uma agência de publicidade, quanto você ganha por mês no teu trabalho? Eu ganho 150 pau por mês na minha empresa. E o senhor vai largar tudo para ser diretor ou presidente gratuitamente de um clube que vai te dar o triplo do trabalho? O senhor não vai ganhar nada com isso? É amor. É mentir pra mentiroso? Existe uma correlação forte, aliás, está num livro em inglês chamado Soccernomics, que tem uma correlação fortíssima entre resultado esportivo e grana. Não é? Mas porque não é grana em si, é pelo volume de salários que eu pago aos jogadores. Porque os principais jogadores, eles ganham mais. Porque é uma questão econômica. A vitória em campo é uma questão 70% econômica e 30% de gestão de futebol. Tudo começa com a capacidade de contratação dos melhores atletas. Tem a capacidade econômica? Vai contratar os melhores atletas? Vai ter melhores resultados em campo. O jogador sai do Brasil há muitos anos, mas saía um outro, se contava, né? Falcão, Zico, Sócrates, Cerezo. Né? Hoje tem jogador que você só vai saber que saiu quando ele aparece bem lá, né? Hoje o êxodo é muito maior. Muito maior. O Brasil é o país que mais vende jogador, que mais transfere jogadores no mundo. Mas a França recebe mais dinheiro em transferências internacionais do que o Brasil. Então o Brasil vende mais por menos. Nós não vendemos bem, porque não conseguimos esperar. Quantos jogadores saem até direto da categoria de base, nem passam pela categoria principal dos seus clubes, vão embora antes. São vários os exemplos. Porque o futebol brasileiro precisa desse dinheiro. Pô, você tem que pegar a camisa autografada a lápis. Porque você pega a camisa, semana seguinte o cara foi vendido. Hoje, a criança que vai pro futebol, a família, o pai, ele não tá ali preocupado se o garoto vai ter sucesso no Flamengo, no Botafogo, no Corinthians. Ele tá preocupado que o garoto vai começar ali e vai embora pra Europa. Esse é o problema. Na minha época, eu queria jogar no profissional do meu clube. No caso, era o Flamengo na época. Eu queria subir para ser atleta profissional do Flamengo, jogar no Maracanã, ao lado dos meus ídolos. Eu também acho errado sair muito jovem. Mas também os clubes precisam arrecadar e precisam vender. E a moeda é forte. E não tem como segurar. A moeda dos caras vale 7 vezes a nossa. 7. O cara faz, ó... O cara estala o dedo aqui, ele leva o que ele quer. Então não tem jeito. Todo mundo que é melhor tá lá. O produto que é entregue por eles é melhor. É isso, cara. A gente não tem matéria-prima que agrada mais. Nossos jogos são ruins. É muito cai-cai, é muito tempo perdido, é muito bate-rebate. Você vai assistir uma peça de teatro, é com o ator popular e a melhor atriz. Naquele dia ela ficou doente. A peça não é a mesma. É evidente que você tirando os jogadores dos clubes, os principais jogadores dos clubes, sempre vai cair o índice técnico, porque, óbvio, esvazia. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Você faz parte de um grupo de pessoas que está constantemente em busca da verdade. Se você é como os milhares, que percebe o debate público atual muito raso e superficial, eu te convido a dar um passo no sentido contrário, saindo dessa bolha de desinformação. O que você viu agora é apenas a ponta do iceberg. Nossa missão é muito maior, é um resgate. Queremos devolver aos brasileiros o acesso à nossa cultura, à nossa história e a uma educação que realmente forme o indivíduo. Ação! Um trabalho que tem mudado milhões de brasileiros e que, para continuar, precisa de você. Só é possível produzir esse nível de conteúdo com essa seriedade sendo independente. Não temos patrocínio de governo e jamais aceitaremos R$1 do dinheiro público. Nossa única fonte de receita, o que mantém toda essa estrutura de pé e nos permite oferecer vídeos gratuitos como este que você acabou de ver, é a nossa comunidade de membros assinantes. A oportunidade que eu quero te dar agora é a de sair da posição de espectador e se tornar um viabilizador dessa causa. Ao assinar a Brasil Paralelo, você não ganha apenas acesso a um catálogo com o que há de melhor
em educação e entretenimento no país. Você garante que conteúdos assim continuem tendo um lugar, com a qualidade que você exige e com a credibilidade que o Brasil precisa. Toque agora no link aqui embaixo, escolha o seu plano e venha ser parte de algo maior. Muito obrigado pela confiança e te vejo na nossa plataforma de membros.